Vamos ouvir a doutora Márcia falando agora sobre um problema bem sério e muito atual. Demências. Vamos lá, doutora, explica pra gente. A importância desse assunto é enorme, não só pelo impacto que essa doença gera na família e para o paciente. Vamos imaginar o quanto que um país investe numa pessoa, né? E quando ela está no ápice do seu conhecimento, aos 60 anos, que tem muito a acrescentar para essa sociedade de informação e de experiência, fica com quadro demencial, né? Quanto de conteúdo não se perde aí? Nossa, absurdo. O impacto disso, economicamente, né? Uma pessoa que estava na vida útil e que necessariamente vai para uma aposentadoria, isso, o impacto econômico é grande. Sim. O gasto com a doença é enorme, não só com os medicamentos, mas com as especialidades que precisam estar presentes, ou deveriam estar presentes, como fisioterapia, fonoaudióloga, numa fase mais avançada, cuidadores, enfermeiros, né? Muitas vezes o paciente sai de uma internação, demanda home care, a legislação para isso não é muito clara, né? Porque são situações relativamente novas, né, para o mundo. Então, no meu entendimento, isso deveria ser um assunto exaustivo, um assunto de informação de área de saúde diário, porque são doenças, né? São vários tipos de demência. A gente vai falar especificamente do Alzheimer, que fica mais fácil, mas a gente pode ter a demência parkinsoniana, a demência que vem com a depressão, demência ansiosa, a demência que não tem esse nome, mas eu acho que se tivesse retrataria bem o que a gente vê, demência senil, né? Que é aquela demência que vem com o paciente mais longevo, lá com 90 anos começa a ter falha de memória. A gente dá o diagnóstico de Alzheimer, mas para mim seria uma demência senil, porque ela é Alzheimer mais envelhecimento do vaso, mais envelhecimento dos neurônios, né? Mas o que pode gerar o envelhecimento precoce, sim, ou a destruição precoce desses neurônios é que o que a gente pode intervir e modificar curso. Então a conversa vai para esse tipo de demência, que é a mais comum, que daqui a pouquíssimo tempo será compatível com quase 20% da população. Isso é um número muito grande. E se a gente for pensar, tem os casos que são subnotificados, porque eu posso ter pacientes diabéticos, por exemplo, que começaram com curso de falha de memória e a família achar que aquilo faz parte do processo e não procurar ajuda. E esse paciente pode vir a falecer e nesse período teve um quadro demencial. Então tem a subnotificação também. Mas tem a demência pós-AVC, né, que vem com um quadro de hipertensão por longa data. Então, você tem esses tipos de demência que vão gerar demência de Alzheimer, que não é contabilizada. Mas sempre antes do Alzheimer vem um tipo de demência ou não? A doença de Alzheimer vem, num primeiro momento, com alteração de cognição, alteração de memória. Mas quando essa memória ainda não está incapacitante, não está afetando a rotina do indivíduo. Isso é uma primeira fase. Então, o distúrbio cognitivo leve, hoje já está tentando se criar uma outra denominação no meio disso, que é o distúrbio cognitivo leve, e logo depois você entra no quadro demencial. Mas qual é o limite? Esse limite é muito subjetivo. É quando eu estou comprometendo no todo a minha vida. Se eu já estou esperando a minha cognição piorar a ponto de afetar a minha vida, eu já passei do tempo de tratar. Então, talvez essa primeira fase a gente já não esteja mais acompanhando. Você já pega esse paciente já no momento de medicamento ou de intervenção. Deixa eu fazer a pergunta. Como é que uma pessoa, ela mesma, detecta que ela está começando a ter a doença, né, de Alzheimer? É isso ou são os outros que... Não, o ideal é que a gente se perceba para que a gente não fique numa situação que não tenha mais tanto tempo de proveito de medicamento, porque eu esperei uma fase mais adiantada da falha de memória. Então, quando a gente se identifica, a gente está se identificando numa fase leve. Então, quando eu sou uma pessoa que eu tenho uma boa memória e que a partir de um certo momento eu preciso anotar tudo que eu vou fazer ao longo de um dia, porque se eu não anotar, eu não consigo concluir o meu dia. É uma característica.
Mas se eu sou uma pessoa que sou super organizada e detalhista e sempre fiz a minha lista, talvez isso não seja tão importante, essa identificação. Eu vou dar meu exemplo. Eu sou uma pessoa que tem uma memória fotográfica muito boa. Se daqui a um tempo, essa minha memória fotográfica, eu leio, eu fotografo aquela página e eu consigo gravar aquilo, memorizar. Se essa minha memória começa a ficar com problema, tem alguma coisa em alerta aí que tem que ser acionado. Se eu estou muito repetitiva, outra, se o meu limiar de tolerância cada vez está mais curto, eu estou mais mal-humorada, mais irritada, sem motivo muitas vezes. Pode ser que eu esteja num processo depressivo que eu consiga tratar e aí eu vou mudar curso de doença. Pode ser que eu pegue um processo depressivo que já esteja evoluindo para o quadro demencial e eu já não consigo reverter com um antidepressivo, por exemplo, ou com uma vitamina. Então, se eu tenho um processo depressivo e identifico, eu posso tratar. Uma dessas características é a exacerbação do que a gente tem de ruim ou exacerbação de características preponderantes. Mas o mais importante é a falha de memória. Então, da memória recente. Porque a gente chega no meu consultório dizendo assim, não, mas eu lembro de coisas que eu fazia quando tinha 18 anos. Eu falei, aí não vale, porque a senhora tem 90. Essa memória está em outra área do cérebro. O que me interessa é o que a senhora comeu ontem, o que a senhora fez hoje de manhã. É o que está me interessando, né? Então, quando a gente não deixar com que essa falha de memória avance. Falha de memória não é pertinente à idade nenhuma. Se tem falha de memória, tem alguma coisa errada ou alguma coisa para ser melhorada. Vai lá. E isso é detectado pela gente mesmo, né? Eu acho que o ideal seria, sim. Mas a família também pode detectar.